disso, tem essa diferença entre mensuração e monitoramento. Mensuração são as variáveis que você estabelece, né? Então, os fatores que você quer colher, o que você vai avaliar, né? Então, quantidade de link, de likes, a quantidade de conteúdo que foi lido, né? Vídeo acessado, compartilhamento, isso é mensurar. Então, você quantifica tudo isso e acompanha. O monitoramento é monitorar isso, né? Principalmente no que se refere aí a comentários, né? Os comentários negativos, eles têm que ser prontamente respondidos para você apagar logo o incêndio, né? Então, é um fator importante a ser acompanhado esse monitoramento, tá? Então, essa diferença aí entre mensurar, que é estabelecer métricas, estabelecer o que deve ser observado, né? E o monitoramento, é o acompanhamento do que está sendo feito, tá? Um elemento importante, né, é o boca a boca, que deve ser, né, um fator de muita relevância nas redes sociais, porque é ele que espalha, né? Então, o boca a boca hoje passou a ser um fator essencial, né? Porque, na verdade, você joga na rede e quem faz todo o serviço são os usuários, né? Gostando do conteúdo, eles vão compartilhar, né? Então, essa ideia de compartilhamento é um fator que deve ser sempre muito bem calculado para que as pessoas, né, pratiquem essa ferramenta aí que é vital, fundamental nas redes sociais, que é o boca a boca, que na realidade vai se concretizar em compartilhamento. Tá? Aí você tem o monitoramento das mídias sociais, né, a importância de se fazer isso, aquilo que a gente já está falando aqui, né, que esse público-alvo ele tem que estar né, sendo monitorado e a partir daí você vai começar a saber qual é a persona desse público-alvo, né, as características demográficas, psicográficas, padrões de consumo e comportamento do público-alvo, tudo isso está relacionado aí ao monitoramento das mídias sociais, tá? E aí, como identificar esses fatores importantes, né? Quem são influenciadores? Tá? Então, normalmente aquela pessoa que tem uma grande audiência no Instagram acaba sendo ali um influenciador, né? Então, já falamos isso nas redes sociais, né? Como que esses influencers têm um papel importante, né? Mas nem só isso, né? Nem só aquela pessoa consagrada, conhecida. Você tem também alguns influenciadores ali que estão, né, tendo uma boa visibilidade também, talvez que seja para aquilo que você queira, né? Uma pessoa que tem uma grande influência sobre um segmento específico, sobre criança, por exemplo, ou sobre uma determinada área, né? Ele é um cara que não é muito conhecido no estado, no país, mas é bastante conhecido numa cidade, né? Então é um influenciador ali e você quer atuar naquela área. Tá? Então tem que demarcar esse fator, né? Os consumidores são aqueles que compram, aqueles que estão interessados no consumo, né? E os indivíduos é um público em geral, tá? Então você vai atuar aí com 3 características distintas de público, né? O influenciador, o consumidor e os indivíduos, tá? E aí você tem, dentro do monitoramento das mídias sociais, algumas aplicações, né? Então aquilo que a gente falou da importância da aplicação. E o principal elemento se dá pela planejamento ou predição, que é a previsão das ações, né? Então, escolher o ambiente, tá? Então, onde as pessoas estão falando sobre o meu tipo de produto, né? Qual é o tipo de ambiente que está tendo maior audiência, né? Mais tráfego de informações, né? Então, isso é fácil também de identificar. Desenhar estratégias, como minha marca pode se apresentar nas mídias sociais, né? De que maneira eu vou utilizar lá um recurso, né, de maior para gerar aquele zoom que nós falamos, né, aquela estimulando boca a boca, talvez com alguma coisa assim bastante polêmica para poder ser bastante compartilhado. Então, qual vai ser a estratégia? Logicamente, isso depende muito da persona, né, que você está dirigindo a sua ação. Né? Definir as táticas, né? Quais ações que eu vou realizar, qual o tipo de conteúdo, né? O engajamento, qual o engajamento que eu quero, né? Qual é a participação que eu preciso ali em determinadas áreas, né? Desenvolver cronogramas, né? É importante você estabelecer metas, né? E metas está muito associada ao tempo, portanto ao cronograma. Planejar conteúdo
ações e mídia, né? Então, o que os consumidores gostam de ler, ouvir e fazer, né? Então, isso, a definição da persona te orienta a definir isso. E estabelecer metas, né? Qual é a demanda da minha comunicação, como meus concorrentes estão saindo, né? Então, estabelecer metas e buscar sempre ter essa perspectiva relacional, né? Relacionando, né? Comparando com, né? Os seus concorrentes. Aí você tem aí, continuando nesse monitoramento, né? A gestão e manutenção, né? Então, como que eu posso ir adequando, né? Buscando adequar a situação, o conteúdo de acordo com o que eu estou percebendo da resposta, o feedback que eu estou tendo lá nos comentários, né? Então, isso é a questão da adaptação. E aí a avaliação, né? Que é medir resultado, que é buscar, né? Verificar isso. A gente vai ver esses pontos, né? Mais à frente agora, né? Então, você tem aí produção de inteligência digital, que é o fator, né? Que nós falamos aí, que vai agora, né, ser a referência principal para a tomada de decisões, né? Então você tem as mídias, estratégias, ações, publicidade, que é o planejamento, você vai definir isso, né? Qual é a mídia melhor, qual o tipo de estratégia, as ações que eu devo fazer, qual é a publicidade que eu devo, né, atuar, ter mais, né, cuidado em desenvolver, isso tem a ver com conteúdo, portanto, né? A gestão, que é o relacionamento, o conteúdo que eu vou destinar, né, disponibilizar para eles, e as táticas, né, ou seja, o momento certo, qual é o melhor horário, de tempo em tempo, qual eu devo fazer, tem que renovar o conteúdo a cada semana, a cada mês ou a cada dia, né? Então tem que utilizar essas táticas, né? O reporte, né, que é para onde você se orienta, né, buscando aí ter visibilidade, identificando, né, os leads, né, potencial cliente, e o retorno sobre investimento, né? Um fator importante, ou seja, isso é um elemento central na tomada de decisão. Eu estou investindo muito no Instagram, mas não estou tendo retorno, né? Meu retorno está sendo muito baixo lá, então está valendo a pena eu continuar naquela plataforma, né? Então eu tenho que redefinir a minha estratégia, tá? Então a análise do ROI, né, retorno sobre investimento, acaba sendo, né, até mesmo o ponto central para muitas ações, tá? E a produção aí de inteligência, que é o armazenamento de dados, né? É importante que haja uma memória, né? Um arquivo, um arquivamento desses dados, para que eu possa ter dentro desse arquivo a possibilidade de definir as novas ações, as novas estratégias da organização. Então aí, né? Métrica para quê, né? Então já falamos aí basicamente sobre isso, né? Então nós temos um desafio, um dos maiores desafios é justamente categorizar e entender os dados gerados por usuários, né? Então hoje 90% dos dados que possuímos no mundo foram gerados somente nos últimos 2 anos, tá? Então por quê? Isso indica que há uma mudança de comportamento muito grande, tá? Hoje os algoritmos do Facebook, eles estão sendo assim muito cruciais para as empresas, né? Porque ali você consegue determinar qual é o comportamento, o tipo de like que a pessoa dá, né? O tipo de comentário que ela faz. Tudo isso pode ser direcionado para as empresas, né? Então, até mesmo vocês podem até assistir alguns filmes aí, né? Que estão, aquele Brexit, né? Que foi a saída, né, aquele plebiscito que houve na Inglaterra, né, que eles optaram por sair da comunidade do euro, né, da zona do euro. É um fator, é um filme interessante para a gente ver como que é a manipulação de dados, tá? O Facebook, inclusive, foi chamado lá pelo Congresso norte-americano para se explicar, né, de como que eles acabam disponibilizando dados, não só para as empresas, mas também para atores políticos. Tá? O Steve Bannon é um sujeito que criou uma empresa Analytics e que ajudou bastante nas campanhas do Trump e do Bolsonaro, né? E que acabaram, né, definindo o perfil e acabando disparando uma série de, até mesmo fake news, né, para aquele público que eles estavam traçando, identificando, né? Então,
esse desafio hoje é justamente, a partir desses dados, compreender que público é esse, para eu poder criar um conteúdo dirigido para esse público, tá? Então, um fator importante são as métricas, né? Então, aí, por que fazer métricas? E aí nós temos a questão aí dos KPIs, né? Que são os indicadores para analisar as performances, né? De determinada estratégia, tá? Essas KPIs estão muito relacionadas a retorno sobre investimento, né? Então, basicamente, o KPI ele é mais voltado para uma ação mais pragmática, né? Olha, eu quero, de acordo com tantos likes, de acordo com tantos comentários, de acordo com tantas visualizações, visitas no site, eu tenho que efetivar tantas vendas, né? Então, se trabalha muito com essa ideia do retorno sobre investimento, tá? Enquanto que as métricas estão muito voltadas para a compreensão, para compreender como que é o leads, né? Como que é as características dos usuários, dos potenciais clientes, né? Qual o perfil que se transforma em cliente de fato, né? Então, as métricas ajudam muito na compreensão e, por conseguinte, na definição de estratégias novas para a empresa, tá? Então, você pode, aqui nós temos, né, diversos exemplos de tipos de métrica, tá? Que podem ser aí criadas no sentido de ajudar melhor a compreender o público, né, com que a empresa está lidando. Você tem aí, né, a questão da interpretação, tá? Então é importante aquilo que a gente falou, você tem um dado, vai cruzar aqueles dados, você vai ter a informação, né? Aí quando você tem informação, você tem que fazer uma análise disso, é a questão da interpretação, tá? Então a mensuração é o primeiro passo apenas, tá? O mais importante é como que você interpreta, como que você compreende aquilo, né? Como que você passa agora a entender como que funciona a cabeça da persona em que você está se relacionando melhor, tá? Então, é um fator essencial aí para uma série de ações estratégicas que a empresa vai tomar, tá? Aí você tem aí, né, taxa de rejeição de um site, né, o percentual de visitantes que deixaram o site na primeira página, né? Então, isso é um elemento importante a ser verificado. O tempo de navegação, né? A conversão em vendas, tá? Geração de tráfego de onde chegaram os visitantes do site, né? Então, são elementos que são simples de serem observados e que analisam, né? Ajudam a compreender melhor a eficácia das ações, tá? Também número de impressões de um anúncio, né? Quantidade de vezes que o anúncio, né, foi lido, foi visualizado, né? Relação com o número de impressões, o número de cliques no anúncio, número de visitantes, monitoramento de menções e comentários de mídias sociais. Então, tudo isso são elementos a serem observados, né? E aí, você tem aí o retorno sobre engajamento, é o chamado ROI, né? Então, ou seja, para você, qual o tipo de conteúdo que gera mais engajamento? Um conteúdo mais polêmico, um conteúdo mais informacional, um conteúdo de maior detalhes, um conteúdo mais superficial. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? E isso tem que ter impacto aí na chamado capital social, né? O capital social seria aí a reputação, a credibilidade, né, que determinado conteúdo de empresa coloca, né? Então, aquela história, né? Por que a Amazon ela é importante para outras empresas parceiras? Porque ela tem um capital social, ela tem reputação, tá? Então, se eu lançar a minha empresa para vender pela internet, eu não vou conseguir, né? Mas se eu colocar vinculado à Amazon, eu vou ter capital social, né? Porque a empresa tem nome, as pessoas reconhecem, tem credibilidade, e isso é um fator importante, né, na hora de alguém comprar alguma coisa, né? A interpretação aí das métricas, continuando, né, são elementos aí importantes a serem observados,
né? Principalmente aí no que se refere a cliques do usuário em um link de busca, né? Então, clique em links patrocinados. Então, aquilo que nós vimos, basicamente, quando a gente estava discutindo lá no tema 7 ou 8, se não me engano, né? Qual é a ação do Google dentro qual é a relação do marketing social nas plataformas do Google, né? Então, eles apresentavam lá uma série de métricas que já estão definidas, né? Criadas, construídas lá pelo Google. Aí você tem aí essas métricas mais importantes, que é engajamento, participação e colaboração, o alcance, disseminação, repercussão. Então, uma envolve mais o tipo de participação, o outro envolve mais qual é o público que eu vou atingir, né? Depois, o capital social, a reputação, o sentimento que se tem, a segurança, tá? E a capacidade de ter pessoas que vão ser influenciadoras, né? Pessoas que gostaram, que querem repetir a experiência, mas além disso quer também passar para outras pessoas sentirem essa experiência, né? Então, um fator aí importante. Outras métricas importantes aí é a relação sobre investimento, né? Então, portanto, aí vai em vendas. Satisfação do cliente é outro elemento importante, né? Que vai aí resolver problemas. Então, o pós-venda é um fator essencial, né? Que gera satisfação, o que dá credibilidade, tá? Então, tempo atrás aí minhas filhas compraram, comprei para minha filha um celular, deu problema no segundo dia, e era pela Magazine Luiza, mas tinha um parceiro, né? Rapidamente eles pediram para enviar novamente, enviar o produto para eles, retornar o produto para eles, e avaliaram e mandaram um produto novo, né? Então, a questão da reputação é um fator importante, é o que garante a sustentabilidade do negócio virtual, né? Adequação, temas e tópicos, né? Ou seja, a questão aí do conteúdo, a capacidade que você tem de criar um conteúdo atrativo, perfil e localização do público, né? A persona, como se define, né? A tendência de mercado e produtos, né? Ou seja, um produto que tende a sofrer alterações tecnológicas, né? Portanto, eu tenho que cada vez, a cada produto, a cada momento, está criando um conteúdo novo para atender um público mais voraz por mudanças, né? Então, é um fator que tem que ser também observado, né, como uma métrica. Tá? Aí a questão do engajamento sendo um principal elemento aí nas redes sociais, porque você estando engajado, você compartilha, você quer mostrar a experiência para outras pessoas, né? Quer divulgar aquela experiência, então um fator essencial. Rede social, o nome está dizendo, pressupõe engajamento, né? Então é necessário que haja esse fator muito grande. Por quê? Porque o engajamento vai, né, promover, vai possibilitar a influência, né, que é o grau de atenção e mobilização que determinado perfil ou conteúdo pode gerar em outros, né? Então você acaba sendo influenciador, se transformando numa referência de negócio, né? Por exemplo, Netflix, né, se transformou, né, numa referência de negócios extreme, né? E hoje muitas empresas estão pelo mesmo caminho, virou uma influência. Não tem como falar em, né, produtos aí, né, extreme, que se não for por meio, né, da Netflix, tá? E adequação, que se refere ao grau de proximidade que determinado conteúdo ou grupo tem, né, com as características e valores desejados, né? Então, né, aquela questão da influência tem que ser trabalhado da uma perspectiva da adequação. É o que a gente chama dentro da administração de benchmark, né? O que é benchmark? Você pegar aquela ideia e adequar aquela ideia para uma realidade específica, né? Falamos isso, né? E aí, como eu estava falando do exemplo do Netflix, né? Ou seja, a Globo adequou, não pegou toda a experiência da Netflix, né? A Globoplay adequou para a realidade, né? O tipo de conexão, né? A cross-mídia que ela vai poder fazer com a televisão. Ela tem esse potencial, ela tem esse capital, né? Então ela apresenta um primeiro capítulo de uma série, divulga na televisão para as pessoas
né, acessarem o aplicativo, né, o Google, o Globoplay, tá? Então isso é adequação. Eu peguei uma experiência da Netflix e adequei para minhas características, né? Como assim está fazendo o HBO, como está fazendo também, né, Telecine e por aí vai. Muitas outras, né, estão entrando por esse caminho, né? Mas por quê? Porque houve um engajamento muito forte da Netflix, que acabou gerando uma influência muito grande e que muitas empresas então tiveram que se adequar, tá bom? Então, gente, hoje a gente trabalhou com essa questão da métrica, né, que é aí um fator determinante para avaliar desempenho, né, de negócio. Tá bom? Então a gente fez aí, na verdade, uma revisão, né, de todo o conteúdo que nós vimos dentro dessa característica, né, dentro desse conceito aí de avaliação de desempenho e definição de métricas. Tá bom? Grande abraço a todos e até mais na nossa live.